Boa tarde, eu sou o Sidney Rezende e estas são as notícias do Conta Corrente. Na terceira semana do mês, o superávit da balança comercial brasileira foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O superávit da balança comercial no ano já é de cerca de 16 bilhões de dólares, quase 6% maior que a registrada no mesmo período do ano passado. A indústria de máquinas e equipamentos já cresceu este ano 8,6% e as vendas da indústria de materiais de construção aumentaram quase 9%. Os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, aumentaram esta semana a previsão de alta para a produção industrial no ano. Pela sexta semana seguida, caiu a previsão dos analistas para o índice de preços ao consumidor amplo, que serve de base para as metas de inflação do governo. E as projeções para os juros básicos da economia ao fim do ano também foram reduzidas esta semana pelo mercado financeiro para 10,75%. E os especialistas já esperam uma queda de 0,5 ponto percentual nos juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. E o índice geral de preços do mercado voltou a registrar deflação. Na segunda pesquisa do mês, o índice foi de menos 0,03%. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta. E na Bolsa de Mercadorias e Futuros está o repórter Ricardo Lessa. Clima positivo da Bolsa de Nova York ajuda a manter em alta a Bolsa de São Paulo. Já o dólar abre a semana em forte queda. Sidney. E o nosso entrevistado de hoje, o economista Cláudio Porto, presidente da Macroplan. O Conta Corrente está começando agora. E eu converso agora com o nosso convidado, o economista Cláudio Porto, presidente da Macroplan. Boa tarde, Porto. Boa tarde, Sidney. Uma bateria de informações positivas. Sim, aí, né? Quer dizer, você que faz suas análises, não só de médio e longo prazos, mas de conjuntura. O que você está achando da economia brasileira agora? Veja, todas as notícias relativas à conjuntura brasileira são altamente positivas, né? Mantido esse cenário, nós seremos investimento grade no próximo ano. Aliás, o mercado de juros futuros já se comporta como se já tivéssemos alcançado isso. E isso acontecendo é uma antecipação, porque eu já vi muita analista dizendo 2010, 2012 e tudo, 2012, agora já está se falando em 2008, né, e algumas decisões já estão sendo tomadas como se alcançássemos isso. Então, a conjuntura, de modo geral, considerando a evolução recente do país, é uma conjuntura muito boa, excepcional, como não vimos há muito tempo. No entanto, o próprio crescimento, ele está apontando para alguns problemas que a gente tem que ficar atento para eles. Tá certo. Vamos colocar no telão agora algumas pesquisas que vocês fizeram. Eu queria o seu comentário. Vamos ver a primeira que a gente vai colocar aqui. Nós estamos vendo o gerenciamento intensivo para acelerar o PAC, né? E sempre vocês fazem um cenário otimista, aquele mais ou menos, e o quadro não tão bom. O que ele está vendo aí? Bem, basicamente nós temos o seguinte, são 3 pontos que nos preocupam. O primeiro, o Brasil continua perdendo posições nos rankings de competitividade. E isso nos leva muito à questão do PAC, porque já metade dos empreendimentos estão com algum problema. Como é que vai crescer se você não pode exportar de forma competitiva, por exemplo? Né? Não pode melhorar a infraestrutura, a gente está perdendo competitividade. Então, em relação ao PAC, é essencial intensificar a gestão dos projetos. Ou seja, para cada projeto um gerente, informação em tempo real e desse ponto sobre a execução dos projetos. O governo federal deveria olhar o bom exemplo do Sebrae, por exemplo, que acompanha mais de 1000 projetos em tempo real. A gestão antecipatória para antecipar riscos. Esse é um ponto. Por exemplo, as usinas, eu estou vendo ali, vocês apostam mais no aumento da capacidade das atuais ou na construção de novas, porque daí demoraria um pouquinho, né? Exatamente. A questão energética é o que mais nos preocupa em termos do PAC, embora tenha um percentual de atraso menor, porque ele tem um potencial de impacto maior. E a nossa convicção é de que é importante e urgente começar a implementar um plano B. Não é só pensar um plano B, tem que começar a pôr isso em marcha. E ao invés de ficar esperando pelas licenças ambientais do Rio Madeira, das hidrelétricas de lá, existem
alternativas, como por exemplo a repotenciação de usinas existentes, onde se pode ter até um acréscimo de 33% da capacidade existente, ou uma ampliação substancial da geração com bagaço e cana. Alguns especialistas estimam que se pode obter com isso um aumento de geração equivalente às usinas do Rio Madeira. A gente volta a conversar mais adiante sobre as pesquisas de vocês e sobre a conjuntura também. Obrigado, viu? E eu volto a conversar com o nosso convidado, o economista Cláudio Porto, presidente da Macroplan. Cláudio, há pouco você desenhou um cenário momentâneo, positivo da economia brasileira, e agora nós vimos notícias boas também com relação ao noticiário no exterior. Esse clima positivo lá repercute no Brasil de que forma? É duradouro, não é? Qual é a sua visão? Veja, a nossa expectativa é de que nos próximos anos, no mundo, não há nenhuma turbulência vista. Então, as estimativas convergem para uma taxa de crescimento da economia mundial esse ano de 5%. Mais que o ano passado. Mais do que o ano passado, né? Então, e mais uma vez, nós no Brasil provavelmente cresceremos menos do que a média do mundo. Os emergentes, as expectativas são em termos de 7,5% ao ano. Ou seja... Eu só aposto que entre 4 e 4,5% no caso brasileiro. 4 e 4,5% no caso do Brasil, sem dúvida alguma. Mas nós poderíamos estar crescendo muito mais, aproveitando muito melhor essas oportunidades excepcionais que o cenário externo está oferecendo, se nós tivéssemos nos aplicado com mais decisão na remoção de gargalos à competitividade, principalmente em infraestrutura. Você tem uma ideia, a nossa soja está começando a perder, soja produzida no Centro-Oeste está começando a perder competitividade, porque hoje o custo de frete da soja vindo do Centro-Oeste já é 40%. E o câmbio também, né? E o câmbio está caindo. Então, com o câmbio nesse nível, não dá para você ter muita margem de competitividade, né? Ou seja, aí vem mais uma vez a questão, o PAC é um programa oportuno, mas ele precisa ser gerenciado com mais intensidade, com mais cuidado, para que de fato ele produza os efeitos de desengargalamento da infraestrutura, de suprimento energético, etc. Que aí a gente tem uma área que a gente, quanto mais o Brasil crescer mais rápido, maior a chance de a gente ter problema de suprimento energético. Pelo que eu estou entendendo, só para resumir, a sua visão de conjuntura, de curtíssimo prazo é boa, o cenário lá fora também nos favorece, mas já para o fim do ano você acha que o Brasil não vai ter essa performance que nós imaginávamos, acima de 5% de crescimento? Não, eu digo o seguinte, 2007 parece que está tudo dominado, ou seja, 4,4%, 4,5%, tá... É um ano meio perdido em comparação aos emergentes, por exemplo. Mas mais uma vez vão ficar distantes dos emergentes, 3 pontos e meio percentual em relação à maioria dos emergentes. Em 2008 também, aparentemente, salvo as questões de infraestrutura e logística, nós, do ponto de vista energético, não teremos grande problema. Mas boa parte das análises já tem um sinal amarelo aí para 2009. Então, ou nós vamos ter problemas de suprimento de energia, o que impede o crescimento, impedirá o crescimento, ou nós vamos ter um aumento substancial no preço de energia que vai impactar na competitividade. Agora, qual é o papel do Congresso e do Executivo, por exemplo, na discussão das reformas? Quando você fala em gargalos, né? Quer dizer, algumas delas são da horta da gerência do Executivo, mas as outras são previstas da legislação, a tributária, por exemplo, né? Quer dizer, a fiscal, são reformas que se exige. Na sua avaliação, elas estão demorando? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos muito atrasados nesse campo, especialmente no campo tributário, fiscal, da responsabilidade fiscal, da melhoria da gestão. Algumas medidas estão tentando ser implementadas no caso do PAC, como é a questão da lei de licitações, que já está superada, né? Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Reforma trabalhista, previdenciária, fiscal, tributária. E que, sem dúvida alguma, à medida que elas forem sendo feitas, o Brasil pode, aí sim, dar novos saltos em termos de crescimento. Ou seja, desengargalando, nós podemos, neste cenário externo, crescer um país um pouco mais leve, né, ao ano, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bom, tomara. Obrigado aí pela sua